Boa noite, pessoal, tudo bem? É, então, hoje eu vou estar ministrando a aula para vocês, é, dentro dos conteúdos que a professora Rúbia foi orientada a nós, né, a ser passado para vocês. E para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, né? Já tem um tempo que a gente está fazendo essas aulas, né, do Residência Pedagógica, que a gente pega com a professora Rúbia, né, e a gente está tendo aí esses momentos aí de interação com vocês, né? Para mim está sendo uma honra, um grande aprendizado. E hoje a gente vai abordar um tema novo, né? Um tema que a professora Rubia não tinha trabalhado com vocês antes, né? E como a aula é gravada, pessoal, eu espero que vocês prestem bem atenção. Que aí na próxima aula, né? É, vão ser feito perguntinhas para ver se vocês estavam atentos. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar, né, sobre a origem do universo e a formação da Terra. Eu vou tirar meu vídeo aqui por enquanto, que eu vou passar o slide, né? Tá. Deixa eu ver como é que vai abrir esse trem aqui. Carregando, pessoal. Não quis carregar, não. Então vai assim mesmo. Então, eu vou passar um vídeo logo de início para sistematizar para vocês, né, sobre o universo e e o nosso sistema solar, né? Ele vai focalizar mais o sistema solar do que o Big Bang, né? Mas vamos assistir um pedaço? Vamos assistir ele todo, na verdade, ele é curtinho.
energia sem a qual não haveria vida na Terra. Os planetas rochosos são considerados planetas pequenos formados por rochas e metais. São eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Planetas gasosos são considerados planetas gigantes, óbvios e gases. Os planetas gasosos estão Saturno, Urano, os asteroides são rochas orbitantes do Sol. Meteoroides são fragmentos de rochas que orbitam o Sol. Entram na atmosfera progressiva. São chamados de meteoroides. Quando alcançam o Sol terrestre, são chamados de meteoritos. Cometas são rochas formadas de gelo que se derretem parcialmente ao se aproximarem do Sol. Satélites são corpos celestes que giram o corpo celeste. Satélites naturais são os astros que giram ao redor dos planetas. A Lua é o satélite natural da Terra. Satélites artificiais são os objetos que são lançados no espaço e girando ao redor da Terra. Na Terra é possível vermos alguns planetas ao redor da Terra. Ele também é conhecido como estrela d'alva. Os astros podem ser luminosos ou iluminados. Os astros luminosos são aqueles que por exemplo, o Sol. Os astros iluminados são aqueles que não têm uma luz própria. O universo é cheio de mistérios mesmo. Eu espero que você tenha gostado de hoje. Então, pessoal, nós vimos, então, né, esse vídeo introdutório, né, da origem do universo e a formação do sistema solar. E eu espero realmente que o vídeo não foi tão bom assim, né? Mas devido ao áudio e tudo mais. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o nosso sistema solar e o Big Bang, né? A teoria do Big Bang. E aí é onde tudo vai se iniciar, né? E aí, caso alguém tenha curiosidade de querer pegar comigo o vídeo, né, sobre o Big Bang, ou até mesmo se vocês procurarem, né, no YouTube, vai ter diversas teorias do Big Bang, né? Diversas montagens de vídeo. Mas aí, sem mais delongas, né, pessoal? Vamos seguindo no slide. Certo. Então, para fixar o nosso sistema solar, a gente vai relembrar, né, o que nós vimos no vídeo. Então, a gente vai ter os planetas, né, o nosso sistema solar, ele é constituído, né, por Mercúrio, Vênus, a Terra, a Lua, né, que é o satélite da Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas, eles são divididos, né, entre os planetas rochosos, né, onde eles vão ser constituídos por uma maior densidade, né? Eles vão ser mais próximos ao Sol, né? E vão compor-se de metais pesados, né? Como o ferro, o silicato. E aí a gente tem os planetas gasosos. Eu até coloquei uma legendinha aqui, pessoal, ó. Né, planetas gasosos de laranjado e os planetas rochosos de amarelo. E aí os planetas gasosos, né? Eles são constituídos pela formação dos gases os gases, no caso, os gases primordiais que
estão aí presentes desde a origem, né, da explosão do Big Bang, que foram se originando, inclusive. E aí tem traços de hidrogênio, hélio e dióxido de carbono, né? E eles são os planetas mais longes do Sol, né? Então, sobre o sistema solar, o que a gente precisa saber é isso, né? E aí não tem como a gente falar do nosso sistema solar sem falar da nossa digníssima, a nossa Terra, né? E aí eu coloquei para vocês a estrutura interna da Terra, né? Exemplificando. No caso, eu tenho aí a crosta, né? A crosta terrestre. Ela é como se fosse a casca da Terra, né? Vamos equiparar isso a uma laranja. Então, a crosta, ela é como se fosse a casca, né? É uma camada mais superficial, né? A litosfera, no caso, né? E é nela que estamos, né? Onde a gente vive, né? Onde se dá os relevos, os oceanos, os rios, né? E aí onde há toda uma evolução da vida. E a espessura dela varia de 5 quilômetros a 70 quilômetros. Então, em vez disso, é uma camada, como é que fala? Superficial. E aí eu tenho um manto, né? Um manto já abaixo da crosta, né? O manto, ele está numa profundidade de 70 quilômetros, né? Onde vai se findar a crosta, a 2.900 quilômetros mais para baixo, né? Vamos descendo. E aí, nessas áreas, vão se encontrar o magma, né? Uma camada mais viscosa, que vai começar a envolver o núcleo, né? E ela é responsável, o manto, né? Pelos movimentos das placas tectônicas, né? Então, que são situados na litosfera, inclusive. Então, é o manto que é responsável por esse movimento, né? Que as placas fazem. Então, aqui, o próximo a gente tem o núcleo externo, né? É o núcleo ali mais incandescente da imagem. Não chega a ser o mais, né? Porque o mais incandescente é o interno. A gente está tratando do externo, né? Então, o externo, ele tem já uma composição diferente do manto, já vai ser uma composição líquida, e ele vai ter uma espessura de 1.600 quilômetros, né? E a temperatura desse núcleo pode variar entre 6.500 graus Celsius, né? Então, assim, extremamente quente. Nada suporta algo tão quente assim, né? E aí o núcleo interno, né? Que é o centro aí, o centro da Terra. Então, a gente vê que o núcleo ele já vai ser consolidado, né? Ele é sólido. E aí, nesse centro, vai ter diversos compostos minerais, né? Incluindo o níquel e o ferro. E esse núcleo interno ele vai ser responsável pelo campo magnético que vai existir no nosso planeta. Então, a gente a gente viu aí um pouco sobre a estrutura interna da Terra, e agora a gente vai ver a estrutura externa da Terra, certo? Temos aí uma parte do globo, né, ressaltado em uma imagem, onde a gente vai partir para a estrutura externa. Então, olhando aí essa imagem, né, nós podemos ver a distinção dessas estruturas que vai compor a parte de fora da Terra. Então, nós temos aí a atmosfera, né, que ela é o conjunto de gases que vai permitir a respiração, né, de tudo que tem a necessidade de respirar aqui na Terra. Então, a atmosfera ela vai
ela vai permitir essa respiração e vai proteger o planeta dos raios solares, né? Para que eles não cheguem com tanta intensidade aqui na Terra, né? E aí, se não tivesse isso, né, ele acho que não, né? Não é acho, né? Não teria a vida. Porque os raios solares são extremamente prejudiciais à saúde humana, né? À saúde da vida. Então, logo em seguida, a gente tem a hidrosfera, né? Eu coloquei no slide, que é o conjunto de água, algo para vocês aí sintetizarem mesmo, quando vocês escutarem hidrosfera, para vocês lembrarem, né? Mas a hidrosfera, ela é de onde o ser humano ele vai retirar os recursos de sobrevivência, né? Para sobreviver, né? Como a água, os alimentos, os peixes, né? E os crustáceos. E também os recursos minerais, né? Que, no caso, são o petróleo, né? Aí das usinas petrolíferas, né? E além de utilizar os oceanos também, oceanos e rios, né? Para transporte, tanto de pessoas como de cargas, né? Então, a hidrosfera, ela compõe tudo isso. A biosfera, né? Eu coloquei a vida e os biomas, para vocês sintetizarem no slide, né? Mas é isso mesmo, né? A biosfera e a superfície terrestre são conceitos que vão se igualar em momentos, né? Onde vão fazer a referência à existência da vida na Terra. Então, na biosfera, se encontram elementos orgânicos e inorgânicos, né? Que vão auxiliar a vida na Terra. Já a litosfera, né? Eu coloquei para vocês sintetizarem também as rochas e minerais. No caso, na litosfera, né? Contamos aí com a formação dos continentes, das ilhas, das terras imersas, né? Ela vai possuir uma alta rigidez e uma baixa espessura, né? E também a gente reside nela, né? Então, desde o início da aula até agora, a gente viu que vários acontecimentos estão presentes aí na litosfera, tanto na litosfera como na hidrosfera, na biosfera, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre os agentes de formação e transformação do relevo, né? Nessa segmentação, a gente divide em duas partes, né? A gente tem os fatores endógenos e os fatores exógenos, né? Os endógenos são processos internos que acontecem na Terra, né? E os exógenos são processos externos. Então, os agentes endógenos, né? No slide, igual no slide que eu coloquei, endógenos, eu vou propor o vulcanismo e o tectonismo, né? Eles vão causar aí a transformação do relevo, né? É aqueles que vão surgir ou vão agir dentro da Terra, né? Abaixo da superfície, e são os terremotos, né? O vulcanismo, que mais? O tectonismo também. E esses fenômenos, eles vão atuar, né, pela movimentação do magma terrestre, que vai movimentar digamos que os pedaços, né, da, da forma da crosta terrestre, né? No caso, esses pedaços que eu falo, são chamadas de placas tectônicas, né? E aí, quando esse magma, ele movimenta essas placas, né, acontece o atrito e o afastamento dessas placas. E aí se dá, né, a ocorrência dos vulcões ativos, dos terremotos, né, além da formação, né, de montanhas e vales, ou até mesmo
o desaparecimento, né, de montanhas ou vales, né? Já os fatores exógenos, né, os agentes exógenos, eles vão esculpir as formas do relevo, né? Eles vão modelar essas formas do relevo, que vão se formando através do tempo. No caso, tem uma frase muito utilizada que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa frase, ela faz referência a esses fatores exógenos, né? Igual o exemplo da água, né? Vamos aí pegar a água da chuva, né? Ao longo que ela vai escoando, né? Sobre a superfície, ela vai lavar o solo, né? O relevo onde ela está. E aí, nesse acontecimento, ela vai retirando alguns sedimentos, né? Alguma parte aí da sua camada, que isso vai transformando, aliás, que isso vai sendo transportando, né? Transportado para os rios. E quando não há vegetação, né? Nesse local, essa enxurrada, ela vai provocar a formação dos buracos, né? Que a gente chama de erosão. Então, dessa forma, se dá para compreender por que algumas formas de relevo que vão compondo, né, compondo-se aí na superfície, são tão variadas, né? E ao longo do tempo elas vão se transformando. E aí eu coloquei essas imagens, né, para vocês e exemplos, né, de de agentes transformadores, né? E aí, nessas imagens, a gente vai ter esses exemplos, justamente esses exemplos que eu dei, né? Tem um intemperismo biológico, né? Aqui, essas raízes, de alguma forma, entrando nas rochas, né? Incrível. E aí, a gente tem a erosão eólica, né? Que é a modificação da paisagem também pelo vento, através do vento. E aí, a gente tem a erosão glacial. Erosão glacial aqui, pessoal. Tem o intemperismo físico. E aí, isso é apenas uma amostragem, né, desses modificadores do relevo. Sem contar que há também as modificações da ação humana, do homem, né? Que, no caso, seria as ações antrópicas, né? E aí, pessoal, não tem como a gente falar dessas modificações de relevo, né? Sem a gente não passar por aqui, ó, pelo tempo geológico e biológico, que é através dessa análise do solo, do relevo, né? Que a gente vai começar a entender sobre a importância, né? De ser datada corretamente os processos geológicos, né? E é isso que vai possibilitar compreender essa evolução geológica e biológica da Terra que vai acontecendo, né? Então, através dessas pesquisas das rochas, né, dos fósseis, foi concluído, né, que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos, né? E aí, durante esse período, ela passou por transformações, né, e processos, e aí classificado como as eras, né, as eras geológicas. Então, as diferentes eras geológicas, elas vão corresponder aos grandes intervalos de tempo, né? E aí isso vai ser dividido em período. E a alternância dessas eras geológicas, elas vão ser estabelecidas através das alterações que vão acontecendo justamente na crosta, né? Nessa camada superficial da Terra que eu falei logo no início.
Então, vão ser classificadas em 5 eras geológicas, né? Que é igual tá nesse mapa conceitual, que é a arqueozoica, a proterozoica, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, né? Então, na arqueozoica, a era geológica, né, ela é caracterizada pela formação da crosta, né? Onde a crosta vai surgir, né, na Terra. E aí vão se formar os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, né? Então, esse período, ele teve aproximadamente justamente os 4 bilhões de anos atrás. Foi bem quando surgiu a Terra, né? Na era proterozoica, aqui, ó, proterozoica, então, vai estimar que essa era, ela teve início há 2,5 bilhões de anos. Gente, isso é muito tempo. E aí, durante esse período, ocorreu muitas atividades vulcânicas ao mesmo tempo, né? E aí o fato que promoveu esse deslocamento do magma, né, do interior da Terra para a superfície, né? E aí onde vai originar os depósitos de minerais metálicos, né? Como, por exemplo, o ferro, o ouro, o manganês, né? E aí, nessa era geológica do Proterozoico, ocorreu o acúmulo de oxigênio na atmosfera, né? E também ficou caracterizada pelo surgimento das primeiras formas de vidas unicelulares avançadas, né? Na Paleozoica, na era Paleozoica, assim, como todas as outras, passou também por grandes transformações, né? E aconteceu o surgimento dos conjuntos de montanhas, né? Como os Alpes suíços, os Alpes escandinavos, né? E essa era geológica também vai se caracterizar pelas rochas sedimentares, né? A grande formação de florestas, as glaciações, né? Aqueles frios, assim, invernos muito intensos, e o surgimento dos primeiros insetos e répteis, né? A Mesozoica, que ó, a era Mesozoica, ela ficou marcada também pelo intenso vulcanismo, né? Também foi caracterizada pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos, que vai originar grande parte das jazidas, né? Petrolíferas, que hoje são conhecidas, né? Muito. E, e aí, pessoal, outra característica vai ser a divisão do continente da Pangeia, né? Que é o surgimento dos grandes répteis, né? Como, por exemplo, o dinossauro, o surgimento de animais mamíferos, né? E aí foi desenvolvido também as plantas, né? As plantas, as flores. E aí, na Cenozoica, a Cenozoica, ela foi dividida em 2 períodos, né? Que é a terciária, aqui a terciária, e que tem 60 milhões de anos atrás, né? E o quaternário, que é há 1 milhão de anos atrás. Terciário e quaternário. Então, no terciário, vai ser caracterizado, então, pelo intenso movimento da crosta terrestre, né? O fato que vai originar os dobramentos modernos, né? Com as mais altas cadeias montanhosas da Terra, como aquele lá,
os Andes, né, da América do Sul, e os Alpes da Europa também, e do Himalaia. E aí, nessa era geológica, surgiram as aves, né, as várias espécies de mamíferos, além de primatas, né? E aí, no Quaternário, no Quaternário, essa era geológica ela vai perdurar até os dias atuais. Então, as principais ocorrências nesse período foram as grandes glaciações, né? A atual formação dos continentes, que é o mapa que a gente conhece mesmo, normal hoje, e os oceanos, né? Principalmente o surgimento do homem. Então, o homem, ele vai se originar nessa época. Gente, esses espaçamentos de eras, né? Eles usam um exemplo muito engraçado, que é assim, eles costumam deixa eu parar de reproduzir aqui o slide. Um minuto, por favor. Então, pessoal, eles costumam utilizar, então, um exemplo, né, de se todo o tempo geológico fosse reduzido em um dia, né, os primeiros homens teriam surgido nos últimos 3 segundos, né? Então, gente, é algo de louco, né? Mas, no mais, é isso mesmo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail ou perguntar mesmo para a professora Ruby. Mas, no mais, é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? E até a próxima.